Oi, gente! Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, Débora Leite. Se eu tô aqui hoje olhando para essa câmera e gravando dessa forma, me expressando, né, conseguindo colocar a minha fala, né, essa cura que eu tive aqui tão profunda no meu laríngeo, tem uma pessoa que foi aquela que me deu a mão. Eu me emociono agora aqui com vocês, porque logo que eu fiz um trabalho de cura da minha vergonha, quando eu cheguei no Rio, quem estava ali era ela. E foi o primeiro vídeo que foi gravado, né, contando um pouquinho do trabalho, da transmissional, dos trabalhos que eu faço. Eu consegui olhar para a câmera e eu consegui falar para a câmera. Isso não tem preço. E hoje eu estou aqui, do lado dela. Eu vou pedir para ela se apresentar. O nosso tema hoje é liderança consciente, um tema muito importante, imprescindível para a gente construir, né, um novo caminho, um caminho de mais paz, um caminho de mais harmonia, um caminho onde as pessoas se conheçam. Então, minha amiga, se apresenta e fala para a gente sobre esse tema que você sabe falar como ninguém, você que veio, né, das empresas para o autoconhecimento e uniu isso tudo. Conta pra gente um pouquinho o que é a Becoming e a palavra é sua. Muito obrigada. Então, gente, é uma honra, obrigada por estar aqui. Começar esse programa falando sobre liderança consciente é a realização de um sonho. E como você sempre fala, gosta de falar, e eu adoro, e eu estou levando isso também para as minhas relações, vamos juntas. É isso. Vamos juntas, que juntas a gente vai construindo esse caminho de paz. Bem, a minha história começa nas empresas. Como saí da faculdade, fui trabalhar em agência de publicidade e depois fui trabalhar no corporativo e lá se passaram 30 anos. E eu sofri muito quando estava lá. E era um sofrimento que eu não sabia muito bem qual era a causa, aonde que ele estava, por que acontecia aquele sofrimento. Primeiro eu achava que era por conta eu precisava fazer mais cursos, né? Então eu fiz 2 faculdades, eu fiz pós-graduação em marketing, MBA em gestão de negócios, aí fui fazer o mestrado em marketing de serviços lá na França, foi a última coisa que eu fiz na área de marketing, para entender que eu não estava no lugar certo, não estava no lugar da minha potência. E aí, o que eu vivi dentro das empresas, né? Foi muito maravilhoso, muitas coisas eu aprendi, eu tenho muita gratidão por todas as empresas que eu passei, mas o que eu vi era que ali era um ambiente muito competitivo. E a competição, eu costumo dizer isso, a competição está matando a gente. Porque quando a gente está competindo, a gente é capaz de fazer coisas que não são no caminho do coração. Não é o caminho do amor quando a gente está competindo, né? A gente quer ser melhor do que o outro, a gente entra na comparação, a gente quer derrubar o outro, porque afinal de contas a gente tem que estar no primeiro lugar. A gente está competindo. Só quem está no primeiro lugar é que tem mérito, né? A gente viu isso acontecendo, por exemplo, com o Rubens Barrichello. O cara era o segundo no mundo e tinha milhões de piadas em relação a isso. E aí eu comecei a entender que o que faz de verdade alguma coisa acontecer é a colaboração. Vamos juntas, né? É estar juntas. Porque cada um tem uma potência, cada um tem algo a somar, cada um chega trazendo alguma coisa e aí a gente constrói algo muito maior e muito melhor. Onde você, na sua potência, você sabe que você está dando o seu melhor e olhando para aquilo que você tem de melhor. E o outro está no melhor dele. E você não tem que ser melhor, nem pior, nem estar acima, nem abaixo, enfim. Eu compreendi isso. E aí a liderança tem toda influência nisso, porque a liderança é o cara que está lá em cima, né? Ele está como líder, ele está conduzindo aquela equipe. E a gente precisa de liderança consciente, uma liderança humanizada, uma liderança que olhe para as pessoas do lado, que estão na equipe, como colaboradores de verdade, que as empresas mudaram o nome de funcionário para colaborador, mas essa colaboração ainda não chegou, ela está chegando. E por que talvez ainda não tenha chegado? Porque o líder ainda está numa posição de competição.
Porque dentro das empresas, você precisa assumir posições e tomar decisões que muitas vezes não são verdades, que muitas vezes são coisas que você precisa colocar porque lá em cima, né? Porque sempre o líder sempre tem o líder acima dele, né? Sempre, todo mundo tem chefe ali, né? O chefe que é do passado, que manda, e o líder que conduz, mas que também ainda está chegando esse conceito, né? Então, assim, a gente está num momento, eu acredito, num momento de virada, em que a gente precisa levar o autoconhecimento. A Becoming faz isso, a Becoming é a minha empresa, junto com a Marta, que a gente leva isso para dentro do corporativo das empresas e das escolas, porque a gente também entende que quanto mais cedo a gente começar a fomentar essas ideias, mais a gente de verdade vai ver isso acontecendo dentro das empresas. Com certeza, não tenho dúvida. Maravilhoso, necessário, urgente, gente. E eu vou te perguntar uma coisa, então. Quando você fez essa mudança na sua vida, assim, saio do corporativo para hoje, de alguma forma, levar o que fez a minha mudança, né, para que outras pessoas possam se conhecer e que elas possam fazer o melhor, né? Porque, assim, na verdade, a empresa entender que um colaborador que se conhece, ele vive muito mais em paz, né? Ele não fica doente, ele trabalha com muito mais vontade, ele produz muito mais, em muito menos tempo. Então, assim, simplesmente por estar sendo humanizado, por estar se buscando, por estar se conhecendo, para a empresa estar, de alguma forma, oferecendo algo, né, a favor dessas pessoas, em favor dessas pessoas, né? E na escola também, uma outra coisa incrível, porque, gente, o nosso colégio está ultrapassado demais. Demais, sabe? Assim, ver as crianças estudando a mesma coisa que eu estudei há 49 anos, tá tudo bem, 49 eu tenho agora, 45, sabe? Precisamos mudar isso urgente. As pessoas não se conhecem, as pessoas não conhecem o lado humano. Estão só na decoreba, não preciso ser para me tornar, isso não existe mais, né? Então, assim, conta pra gente como é que foi essa virada pra você. Então, várias coisas que você falou aí já me deu vontade de falar, várias outras coisas que tem que fazer 10 deck talks pra gente falar. Amiga. Mas tudo começa com a gente, né? E não foi comigo não foi diferente. Começou comigo. Eu fui mãe com 46 anos, tive gêmeos, com fertilização in vitro, óvulos doados, porque aos 40, acho que nessa vida estressante, né, eu parei de produzir óvulos. E tudo começou a partir deles, porque eu trabalhava numa multinacional, eu saía de casa às 8 da manhã e voltava às vezes às 9 horas da noite. E, quando conseguia voltar às 9, né? Às 9, 8 já estava legal, assim, era para comemorar, porque eu estava chegando no horário e eles estavam dormindo já. E eu olhei um dia para eles e falei assim, cara, eu não vou ver meus filhos crescerem. Eu estou pagando uma pessoa para ficar olhando os meus filhos crescerem, isso não tá legal. Não é isso que eu quero. Aí eu fiz um mergulho. Assim, eu sempre fui consumidora de terapia, sempre fui aquela que, tipo, tem uma terapia nova, como que é? Fica de cabeça para baixo, com o pé para cima, legal, vamos lá que eu quero ver qual é. Então, eu sempre fui consumidora de terapias, né? E aí eu fiz um mergulho no Leader Coach, num processo de coach, e foi muito importante para mim. Esse mergulho, porque foi ele que me estruturou e me deu coragem para entender que não era mais ali o meu lugar. Eu estava sofrendo demais já. Eu já tinha me acostumado com aquele sofrimento, já achava que era daquele jeito mesmo. E aí eu olhei e falei assim, não é isso. Eu quero contribuir de alguma forma na vida das pessoas. Eu não estou contribuindo. Aqui o produto final do meu trabalho, eu não consigo nem enxergar qual é. Estava muito distante disso. E quando eu saí desse processo, um processo de 3 dias, de autoconhecimento profundo, as ferramentas de coaching realmente são muito boas para isso. E, na verdade, tudo é bom, né? Tudo vai se somando. Sim.
Mas esse foi o meu start. E ali, como eu não tinha me preparado, porque não era uma coisa planejada, eu fui meio assim, bom, eu não quero mais estar aqui. Eu não quero mais sofrer, eu não quero mais me sentir menos, eu não quero mais me sentir inadequada, eu não quero achar que eu não estou contribuindo para a vida de ninguém, eu quero dar mais sentido para a minha vida. Eu acho que o ponto crucial é eu desejar trazer mais sentido para a minha vida e espalhar para isso, para todo mundo, para quem estivesse na mesma situação, porque eu sei que tem um monte de gente que estava na mesma situação, ainda está, né? E as pessoas estão buscando sentido no trabalho. Então, hoje o que eu faço é muito gratificante, é muito bonito você ter um feedback de uma pessoa que eu atendo individualmente que fala assim, nossa, estou me sentindo mais leve, nossa, aquilo que me incomodava não me incomoda mais. Ou quando a gente vai para dentro de uma escola, os alunos do 6º ano falando, não, agora eu consigo entender a necessidade de uma pausa, de uma respiração. Quando a gente vai para as empresas, você, nossa, que ótimo que vocês estão fazendo isso por nós. Porque as empresas humanizadas faturam 2,5 vezes a mais do que as empresas que não são humanizadas. Então, quando eles falam de empresa humanizada, ele não está falando só de cuidado, colaborador, que parece, né, tem gente aquele papinho de abraça a árvore e tal. Não, a gente está falando de grana, a gente está falando que isso se reverte em produtividade, em capacidade de trabalho, em grana. Então, investir nas pessoas traz retorno. É isso que os empresários, que os líderes têm que entender, mas sempre começando com você. Porque tudo parte da gente. Senão não seria nem verdadeiro, eu não conseguiria estar falando isso aqui com tanta verdade. Porque tudo começou comigo. É muito lindo. E é mudar a visão, né? A última empresa que eu trabalhei, né, com carteira assinada, foi uma empresa de tecnologia e ela já tinha esse olhar. Então era muito bonito. E eu fazia o financeiro, mas eu também era RH, de alguma forma, a gente sempre buscava isso. E tudo que eu levava para eles de diferente para fazer com aquele grupo, né, que eram muito jovens, é uma empresa do Vale do Silício, então você para pensar, Endless Computers no nome, então você para pensar, várias pessoas do mundo inteiro e várias pessoas aqui no Rio mesmo que são de fora e muitos jovens, eu era a pessoa mais velha, eu era a mãe loura. Então assim, a gente levar isso para eles, sabe? A produtividade era incrível, todo mundo trabalhava com um sorriso no rosto, não tinha cara crachá, gente, não existia. Eu podia chegar a hora que eu quisesse, sair a hora que eu quisesse, desde que o meu trabalho estivesse feito no dia. E eu nunca deixei o meu trabalho, pelo contrário, eu trabalhava muito mais de uma pessoa, né? Aí vem o outro lado, que é o autoconhecimento e a gente perceber que a gente não pode extrapolar também, porque ninguém aqui é Mulher Maravilha. Aí é outro papo, né? Mas, minha amiga, eu vou pedir para você contar um pouquinho da experiência que vocês tiveram numa escola, porque eu fiquei muito encantada quando eu vi a foto sua e da Marta ali naquela escola e vendo que vocês estavam fazendo esse trabalho, né, e professoras, né, que muitas vezes não são ouvidas, né, e muitas vezes tem que fazer algo porque é desse jeito que é obrigado a fazer, então muitas vezes ficam insatisfeitas também, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa experiência. Então, na verdade, a gente ainda vai se estender por ano de 2023 todo. Nós fizemos um piloto no Colégio Notre Dame, um colégio tradicional. Tem 90 anos. Tem 90 anos o colégio. A gente ficou muito surpresa com a abertura da diretora, que é freira. Olha. E que abriu as portas pra gente, abriu as portas para a Becoming de uma forma que a gente falou assim, eles não perguntam o que a gente vai fazer. A gente vai lá e faz. E aí, na primeira reunião de planejamento, eles falaram assim, tá, a gente está com problema com os alunos de 6º ano, a gente quer que vocês foquem nos alunos de 6º ano. E a gente falou assim, olha só, ok, a gente entende a necessidade de vocês agora, mas a gente não pode só olhar para o aluno. A gente precisa olhar para o professor, a gente precisa olhar para os pais e a gente precisa olhar para os alunos.
Se a gente não olhar para esses 3 públicos, vai ficar capenga. E a gente fez um piloto de 4 meses, olhando para os 3 públicos. E a gente, a princípio, começou falando assuntos diferentes, porque a gente entendia que eram os públicos diferentes e os assuntos seriam diferentes. E à medida que a gente foi caminhando, a gente entendeu que todo mundo precisava estar na mesma página. Então a gente foi equalizando os temas e trazendo para os professores, para os pais e para os alunos os mesmos temas. Então a gente ia para a sala de aula uma vez por semana para trabalhar com esses alunos. Eram 4 turmas do 6º ano e cada vez que a gente entrava na sala de aula, a gente via o retorno deles falando: ué, hoje foi menos tempo, semana que vem vocês estão aqui, vocês vão voltar? E no final a gente fez um Mentimeter com eles para a gente pegar a impressão deles, né, de como foi o trabalho. E a gente teve retornos maravilhosos, as crianças falando assim: olha, agora eu entendo a necessidade de fazer uma pausa, de fazer uma respiração. Eu falo para o meu pai o que eu estou sentindo, porque a gente começou do básico, né? A gente começou pela respiração. Pela respiração, pelo sentar para a coluna ereta, né? Como é que se senta corretamente. E aí a gente foi avançando, nomeando os sentimentos. Você sabe o que você está sentindo? Eu comecei a atender uma menina de 13 anos. Eu falei: o que você está sentindo? Ela: não sei. É um aperto aqui, é um nó aqui. Então, quer dizer, a gente não sabe, a gente não é ensinado a nomear os nossos sentimentos, que a gente nem para olhar para dentro, né? Então, a gente viu a dificuldade das crianças de olhar para dentro, de fechar os olhos, mas a gente trouxe recursos para quem tem dificuldade de fechar os olhos. Tudo bem, olha para baixo. E aí a gente foi aos poucos percebendo que aqueles que ficavam olhando para baixo começaram a conseguir fechar os olhos. Então foram 4 meses muito intensos em que a gente foi fazendo o que vinha no nosso coração, com as portas totalmente abertas pelo colégio, carta branca para a gente fazer o que a gente queria, e no final a gente viu um resultado muito interessante, muito bonito, e fomos contempladas com a renovação do contrato para o ano todo de 2023. Gente, olha que coisa linda, isso é confiança. Cara, muito obrigada, amiga. Muito obrigada por esse trabalho, assim, você e Martinha, que está aqui com a gente também. E por vocês levarem esse trabalho para um lugar tão necessário, né? E começarem a mostrar que é possível. Porque tem que abrir, a porta abriu. A porta abriu. Exatamente. Agora foi. Agora é só caminhar, que não tem como voltar atrás, sabe? É aquela coisa assim de outras pessoas, eu acho que é um exemplo, a inspiração, para que outras pessoas percebam que é possível, né? E é possível a gente transformar a partir de nós mesmos, a partir do nosso entorno, a partir do nosso propósito, fazendo aquilo que vive no nosso coração. É isso aí, porque dentro das escolas, gente, estão os futuros líderes. É isso. Então, minimamente, nós somos líderes da nossa própria vida. Então, a gente precisa assumir essa liderança, trazendo esse amor, essa colaboração para construir esse mundo que a gente tanto fala, mas que ainda a gente está engatinhando, mas a gente vai conseguir. Vai. Porque a gente está juntas. Com certeza! Coisa linda. Obrigada, minha amiga. Eu que agradeço. Que linda! Eu quero fazer isso pro resto da minha vida! Martinha já vai falar de um assunto que ela percebeu. Próxima convidada!